valeu, né? Então, por exemplo, o PHS, que teve a mesma média nossa, 1.250, eles tinham 61 candidatos, eles eram 4 candidatos. Porque aí tem a distribuição das sobras, a conta eleitoral do coeficiente, na hora que você chega nas últimas vagas é mais enjoadinho. Mas é muito importante que você participe de uma chapa que esteja cheia, como muita coisa que a gente fala, encher a chapa é chegar nos 61 candidatos que o PTB pode ter. 61 propostas, né? Porque o máximo 61 candidatos disputantes. Disputando, Porque eleitos vão ser 41 na cidade. Sim. O máximo de candidato que a gente pode chegar é 61, mas se tiver 61, a chance de conseguir eleger mais por conta da formação do coeficiente eleitoral sobe. Sim. Eu chamo a atenção para isso porque você matou a charada na hora que você falou que os candidatos todos do grupo de vocês deveriam ir para o mesmo partido. Porque se eu começo a esparramar, eu corro sério risco de ajudar as legendas a elegerem outras pessoas e vocês mesmos não conseguirem eleger ninguém. Exatamente. Então, é estranho, porque quando você começa a conversar com gente que nunca participou de eleição, ela fala, muita gente concorrendo comigo no meu partido é ruim, porque vou dividir voto com ele. Fala, amigo, você não vai dividir voto com ele. Ele vai pedir voto para uns, você vai pedir voto para outros. Agora, se vocês juntarem, talvez vocês consigam formar o bolo de voto da cidade para eleger um de vocês. Exato. Se vocês começarem a se esparramar, vai entrar o mais voltado. Exatamente. Se esparramar, não entra ninguém. Então, acho que você está intuitivamente aí já, na hora que você fala assim, nós vivemos todos do setor ir para o mesmo lugar, você já matou já espero que os mais liberais lá da odontologia venham para o novo, não vão para o PTB não, mas aí... mas que bom, eu acho que você está com a coisa bem encaminhada, então. Fruto de evolução, né, natural das coisas. Então vamos falar de evolução natural das coisas, fruto de evolução natural das coisas, falar de tecnologia. Eu tenho algumas opiniões próprias, lógico, né? E uma delas é exatamente essa. A tecnologia, ela aqui no Brasil, ela cai de paraquedas. Ela não é fruto de uma evolução das coisas como é no Japão, como é na Alemanha, que seja, por exemplo, como é nos Estados Unidos. Ou seja, eles já têm uma estrutura social, tá, que leva ao desenvolvimento da tecnologia. Isso aí é antigo, meu, já desde muito tempo, tá? Eu estudei no Municipal Marconi. Você falou que você foi... Quando é que foi que você começou a dar aula? Eu comecei a dar aula com 23 anos. Ganhei de você. Eu comecei com... Quantos anos eu tinha? 17, acho que tinha 17. Eu tinha um amigo meu, tenho ainda, vai, Glaucio, que o pai do Glaucio era professor no UFOP, professor de Físico-Química, no Natércio Moreira Magalhães. E aí o Natércio pegava no pé do Glaucio, ensinava pra gente, mas ensinava de uma forma gostosa, sabe? Né? Física e química e tal, aquela história toda. Ensinava de uma forma gostosa, a gente entendia e tal, brincava com ele e tal, ele ficava bravo com o Glaucio. Quando ensinava, era eu e mais dois, ensinava a gente, perguntava pro Glaucio, você entendeu? Eu fiquei na dúvida, uma porção. Não é possível. Aquela história de cobrar mais do próprio filho, né? O Glaucio chorava, aquela história toda. Mas tudo bem. Aí então, eu estava em dia com a química e com a física, eu estava em dia. Quando foi, lá no Marconi, teve uma época que ia ter um evento lá qualquer, não sei o que foi, que não tinha um professor, então um professor ia dar aula para 2 turmas, para todo mundo poder sair mais cedo. Senão uma turma ia ter que ficar parada para ter aula depois com esse professor que estava dando aula aqui agora. Ele não podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo, sabe? E ele brincou e falou assim, aqui gente, o Marco Aurélio sabe esse assunto, eu vou botar os exercícios aqui no quadro e na dúvida vocês perguntam para ele. O Alírio, a pessoa Alírio de Química. E assim foi essa minha primeira aula. Então foi lá no Marconi. Mas então... Por que eu lembrei do Marconi? Falando de tecnologia. Isso. Então lá no Marconi, nessa época, quando vinha, que a gente sabia que a tecnologia dispensava um volume de mão de obra humana. Então tá bom. Quando você tem uma estrutura social já pronta para isso acontecer, como é o caso do Japão, como é o caso da Alemanha, como é o caso dos Estados Unidos, de certa forma, tá? Então aquilo ali não é uma bomba. Mas para o Brasil, isso não é assim, tá? A tecnologia aqui nesse momento, ela vai levar o afastamento de uma mão de obra, que é uma mão de obra não esclarecida, que é uma mão de obra não preparada, e aí vem aquela história, essa mão de obra vai fazer o quê?
Ok, isso tem que ser repensado. Então, aí, tudo bem, a nossa eleição agora é uma eleição municipal, né? E já me orientaram nesse pensamento. A hora agora não é para falar de Brasil, a hora agora não é para falar tanto assim dessas questões, nem mesmo do Estado. Sendo que isso aí não tem muito como não falar, por quê? Porque o Brasil é um universo maior, dentro de um universo do Estado de Minas Gerais, dentro de um universo da capital BH, né? Então tá tudo ligado, não tem como separar. Mas, objetivamente, foco na questão municipal, né? Mas então, uma das coisas que eu penso é em fazer uma reconquista da nação brasileira. Nós temos que repensar isso. Nós não temos que seguir Estados Unidos, nós não temos que seguir Alemanha, nós não temos que seguir Japão, não temos que seguir ninguém. Por quê? Porque não precisamos, é que o Brasil tem tudo. Eles é que ficam loucos lá porque eles não têm o que nós temos aqui, que nós temos tudo. Então essa é a situação. Essa é a nossa situação. Só que por uma série de motivos históricos, seja lá qual forem, né, ainda não caiu a ficha. E essa ficha tem para cair e eu já quero começar a cutucar. Então dentro disso vem aquela história do Belo Horizonte. Belo Horizonte tem que ser feita pelos Belo Horizontinos. Nós que estamos aqui residindo, nós é que vamos cuidar da segurança da cidade, nós é que vamos cuidar da beleza da cidade, nós é que vamos cuidar do universo cultural da cidade, essas coisas todas, né? Eu estou namorando lá em São Paulo, então lá, pô, minha namorada já passeou comigo, tem aqueles programas de passeio ciclístico, tá? Puta, que todo mundo adora, vai uma bicicleta, né? Tipo um triciclozinho, com uma caixinha de som, falando a respeito dos locais que estamos passeando. Aqui é tal lugar assim, foi desenvolvido por tal, foi inaugurado por tal, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e todo mundo se diverte, passeia de bicicleta, né? E eles têm os apoiadores, os bancos, né? Acho que é o Bradesco que está fazendo, Itaú correu atrás para fazer também. Então é isso que precisa do pessoal ter cabeça para começar a botar a coisa para funcionar. É isso, meu querido. Bem, estou achando que teremos companhia aqui na próxima legislatura. Que bom. Então agora eu fico feliz, assim, o que o senhor achar que eu possa ser útil, conversa que você queira ter, estou aqui sempre à disposição. Tá. O Novo também espera vir com uma chapa bem competitiva, queremos eleger 5 vereadores, pelo menos, do Novo na próxima eleição. Você fez uma coisa que eu costumo fazer também, que é anotar, escrever. Eu raciocino muito melhor desenhando. Posso fotografar essas coisas? Claro. Porque essas informações são... Você deu algumas informações. Eu tenho mania de rabiscar, né, gente? Não, eu também. E eu já estou com a cola, né? Porque toda reunião agora para as eleições eu já estou com a cola prontinha que eu já trago. Eu conversei hoje de manhã com o Dalmo, né? Dalmo Ribeiro, né? Ele fez a mesma coisa, foi muito gentil também. Ele tem uma certa atuação no sul de Minas, eu sou de Caxambu. Aí falamos essas coisas, eu fui, quando começamos a conversar, eu pedi para eles, só tem um papelzinho, uma caneta, para eu poder desenhar, porque senão não trava, né? Aqui fica melhor, aqui a gente enxerga melhor. Pega lá. Depois eu vou entender as coisas, pelo menos. Eu só não vou falar para você ficar com o papel, porque enquanto isso eu anotei umas coisas que são... que eu fui lembrando de coisas que não tem absolutamente nada a ver com a nossa... Essas não são minhas. Não. Tá. Isso é coisa que eu estava pensando. É porque eu falei assim, e você me lembrou de uma coisa que eu falei, deixa eu anotar isso. Mas é assim mesmo, o pensamento, uma coisa puxa a outra, puxa a outra, puxa a outra. Isso daqui eu vou ter que conversar com você, na nossa discípula. Muito bem, foi um prazer, doutor. Mas foi meu. Obrigado pelo... Vamos lá para a sessão na Casa do Espanto aí. Um abraço. Outro, tchau para você.